Bom, então na página 369, no exercício 2, você leu o problema e vai analisar o gráfico. O gráfico, ele não pode ser uma linha constante. Por quê? Porque o preço aumenta de acordo com a distância, com os quilômetros rodados. A variável é o x e x é o quilômetro rodado. A fórmula da função ficaria mais ou menos assim, olha. R$4 é um valor fixo da bandeirada, mais R$2,50 por quilômetro rodado. Então, essa é uma função, o preço é formado por uma função que ela vai aumentando conforme o quilômetro rodado. Então, não pode ser este gráfico, porque aqui é uma linha reta, constante. Aqui também não, porque é uma constante, o preço não é constante, é variável. Aqui também não. Então, eu ficaria entre a D e a B. No caso, o gráfico desta situação problema é a B. Por quê? Porque o preço aumenta de acordo com o aumento do quilômetro rodado. Os dois aumentam na mesma proporção. Então, eles variam, né, na mesma proporção. Ok? Bom, próxima página, no caso aqui, o exercício 3 é para analisar este gráfico. Analisar o gráfico e colocar verdadeiro ou falso. Agora, atenção aqui na página 371. Eu vou explicar este problema, é bem simples, tá? Então, aqui nós temos o quadro, cada tabela tem uma equação de primeiro grau, olha lá. Então, aqui nós vamos preencher essa tabela. O x valendo 1, qual é o valor do y? No lugar desse x, você vai pôr o 1. 3 vezes 1 dá 3. Então, y é 3. No lugar do x, você vai colocar o 2. 3 vezes 2 é 6. Depois o 3, depois o 4. Olha lá. De acordo com o x, você descobre y. A mesma coisa aqui. Quando o x for 1, você vai pôr 1 aqui. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Aqui, quando o x for 2, vocês vão colocar o 2 aqui. 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. E aqui, mesma coisa. No lugar do x, você vai pôr 1 e vai achar o y. Ó, eu já completei aqui, né, cada tabela. De acordo com essas funções que estão aqui em cima. Agora, ele pede para vocês fazerem o gráfico de todas essas tabelas no papel milimetrado, tá? Ou no software. Eu fiz um aqui, eu usei aqui a tabela 3, tá? A função da tabela 3, tá aqui o gráfico. E agora é assim, o exercício é esse, você vai pegar a equação de primeiro grau, vai atribuir valores a x e vai achar o y. E depois disso, ele pergunta, que tipo de curva foi obtida pelo gráfico dessas funções? Bom, eu fiz aqui o 3 como exemplo e foi uma reta que passa por todos os pontos obtidos. Tá aqui, ó, é uma reta, os pontos são colineares, todos pertencem à mesma reta e é uma função, porque para cada x existe um único valor de y, tá? E na letra D, ele pede para analisar o x e o y, qual é a regularidade. Então, a regularidade, quando o valor de x cresce de 1 a 1, aqui, 1, 2, 3, 4, o valor de x cresce de 1 a 1, o valor de y cresce aqui, no caso eu fiz esse, de 3 em 3, tá? E qual é a lei de formação de uma função? A lei de formação é sempre um polinômio de primeiro grau. Ou seja, essa aqui é a fórmula da função. Aqui o a é qualquer número, então vai ter um coeficiente aqui com o x mais um termo independente, tá? Olha lá, eu tenho aqui o coeficiente, o x e o termo independente. Aqui também, olha só. Aqui não tem o termo independente, mas essa 3 que eu fiz tem
Bom, baseado neste exercício, agora vocês irão fazer os demais da mesma forma que esse. Então, agora o 4, mesma coisa, vocês vão criar a tabela, considere as seguintes funções, tá? Aqui tem uns que são funções e uns que não são. Na página anterior eu acabei de explicar o que é função. Equação de segundo grau não pode ser função, tá? Então tem que ser de primeiro grau. Essa aqui é uma função onde o x tem que ter um coeficiente e pode ter ou não um termo independente. Esse aqui não é função, porque o x não tem coeficiente. Olha lá, o x é denominador. Esse também não é função. Então, as funções é o 1 e o 4. E aí, depois ele pede para fazer o gráfico exatamente igual aos demais. Você vai pegar esta, construir a tabela, atribuir qualquer valor a x. Então, x pode ser 1, 2, 3 e 4. E vai achando o y. Aqui a mesma coisa. Então, façam agora o exercício 4. O exercício 1 é a mesma coisa da página 373. Depois tem que fazer o gráfico aqui, ó. Tá? Atribui valores para x. X pode ser qualquer valor. Vai achando o y. Olha lá. Depois vai construir o gráfico da função. E vai ver se dá uma reta. Então, e o número 2 da página 374, a mesma coisa. Depois pega uma dessas e constrói o gráfico aqui. Ok, pessoal? Obrigada a todos. Tchau, tchau.